Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar inequação do primeiro grau. Esse conteúdo ele se encontra aí no livro de vocês, volume 4, entre as páginas 79 e 86. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Primeiramente, vamos entender o que é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita, tá certo? Então, denomina-se inequação do primeiro grau com uma incógnita toda inequação que assume uma das formas. Então, prestem atenção. Nós estudamos as equações do primeiro grau, onde nós vimos que a equação do primeiro grau é toda sentença matemática constituída por letras, letra no caso, quando é com uma incógnita, é letra, números e o sinal de igualdade. Não é verdade? Onde essa letra nós chamamos ela de incógnita, que será o valor desconhecido. Quando se trata de uma inequação, tá bom? Com uma incógnita, então nesse caso será também constituída por letra, que será chamada de incógnita, tá certo? Número e o sinal de desigualdade. Então, quem seria, no caso, quem seriam os sinais de desigualdades? Então, seria o sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, que o A será sempre diferente de zero, mas sabemos que A e B, ele assumem, tá certo? Números reais. Então, aqui, ó, nós temos AX maior que B, AX menor que B, AX maior ou igual a B, AX menor ou igual a B. Então, assim, são inequações do primeiro grau com uma incógnita. Nós temos aqui os seguintes exemplos. 3x maior que 1, 2x menor que menos 30, 5x maior ou igual a 10, menos 3x menor ou igual a menos 60. Vejam que em todas essas sentenças matemáticas foram utilizados os sinais de desigualdade. E cada uma dessas letras, no caso, todas foram utilizadas letra X, elas serão as incógnitas, são os valores desconhecidos. A resolução nós iremos ver mais adiante, que é a mesma resolução de uma equação do primeiro grau. Agora, outra coisa, por que do primeiro grau? Porque a incógnita tem grau 1, tá certo? Ela não possui expoente, o expoente está oculto, o expoente é 1, então tem grau 1. Então, o maior grau, tá certo, da sentença matemática, da expressão algébrica, é 1. Logo, nós temos aí uma inequação do primeiro grau. Então, resolver uma inequação do primeiro grau com uma incógnita significa determinar os valores do conjunto universo, que verificam a desigualdade que representa essa inequação. Por exemplo, se nós temos aqui 3x menos 1 menor que 6, sabemos que tudo que vem antes do sinal de desigualdade é o primeiro membro, no caso o primeiro membro é o 3x menos 1, e tudo que vem depois do sinal de desigualdade é o segundo membro nesse caso é o 6. Então, para resolver aqui, nós teremos que isolar, tá certo? Um primeiro membro, apenas os termos que contêm a incógnita, no caso, x. Então, ficará no primeiro membro 3x, o menos 1 passa para o segundo lado, o segundo membro, com a operação inversa. Se está subtraindo, ele passa somando. Ele passa porque ele não possui incógnita. Então, aqui, repetiu 3x menor que 6 mais 1, 7. Então, nesse caso, isolo x, tá certo? E o 3 que está multiplicando com x, porque entre 3 e x existe a multiplicação. Então, 3 passa por outro lado com a operação inversa, que é a operação da divisão. Logo, x será menor do que 7 terços. Não dá para dividir exato, a gente pode deixar aí na forma de uma fração, certo? Então, entendo aí que a inequação do primeiro grau com uma incógnita é uma sentença matemática, tá certo? Constituída, como nós podemos observar aqui, ó, por números. A letra, que é incógnita, é o valor desconhecido, e o sinal de desigualdade, que é esse aqui, ó, tá certo? Onde aqui também poderá aparecer, além do sinal de menor, que foi colocado nesse exemplo, pode aparecer o sinal de maior, maior ou igual, menor ou igual, tá certo? Então, toda sentença matemática que tem número, a letra, que é incógnita, e aparecer um desses sinais de desigualdade, nós temos o que se chama de inequação. E será do primeiro grau se o maior grau dessa incógnita for 1, se não apresentar, no caso, expoente, tá bom? Então, aqui, ó, vamos ver agora a resolução de inequações do primeiro grau. Coloquei aqui alguns exemplos. Então, nós temos assim, ó, 3x mais 2 maior ou igual a 5x menos 2. Então, nesse caso aqui, vamos organizar.
Eu falei para vocês que no primeiro membro ficam os termos, tá certo? Que contém a incógnita x. Ah, professora, sempre tem que ser a incógnita x? Não, não é uma regra. Poderia ser qualquer outra letra, tá certo? Então, essa organização seria o quê? Tudo que tem, todo termo que tem incógnita x ficaria no primeiro membro e todo termo que não tem incógnita x ficaria no segundo membro. Se houver troca de lado, tá certo? Então, terá troca de sinal. Então, aqui, o 3x está no primeiro lado, no primeiro membro, então permaneceu com o mesmo sinal. Porém, o 5x estava depois do sinal de desigualdade. Logo, quando eu transfiro ele para antes da desigualdade, tá certo? Então, ele troca o sinal. Se ele não apresenta sinal, porque o sinal vem na frente, tá certo, do termo. Se ele não apresenta sinal, ele é positivo. Quando ele vem para o primeiro lado, para o primeiro membro, ele vem negativo. Então, ficou 3x menos 5x. Maior ou igual, repete esse menos 2, que já está no segundo lado. E esse mais 2, que não contém a incógnita x, passou para o segundo lado com a operação inversa. Se ele estava somando, ele passou subtraindo. Então, aqui nós temos o seguinte: 3 menos 5 é igual a menos 2, porque o 3 está positivo, o 5 está negativo. Então, mais com menos, menos, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto. Repete o sinal do 5. Então, daria 2x maior ou igual. Vejam que menos com menos é mais, sinais iguais, soma e repete o sinal. 2 mais 2, 4. Nesse caso, nós teríamos que multiplicar por menos 1, porque o termo que contém a incógnita x está negativo. Então, quando eu multiplico por menos 1, o primeiro membro, que era negativo, fica positivo. O segundo membro, que é negativo, ficou também positivo. E o sinal de desigualdade ele é invertido. Se aqui ele era maior ou igual, agora ficará menor ou igual. Então, aqui vocês teriam que isolar o x. O 2 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 4. Logo, eu tenho que x menor ou igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, x será menor ou igual a 2. Tá bom? Nesse outro exemplo, bem simples, ó, eu tenho 4x. O 3x passa para o primeiro lado com a operação inversa. Tá positivo, passou negativo. 4x menos 3x maior. Repete o menos 4, que já estava no lugar correto. Porém, o menos 1 passou para o segundo lado, então ele troca de sinal. Tá negativo, passou positivo. Então, fazendo a operação apenas com os coeficientes, que são os números que estão na frente das letras. Então, 4 menos 3 é igual a 1, que eu posso representar apenas pela incógnita x. Maior, menos 4 com mais 1, menos com mais menos. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto, que no caso foi o sinal do 4. 4 menos 1, 3. Logo, x é maior que menos 3. Já finalizou aqui, tá certo? Nesse outro exemplo, nós iremos ter o seguinte: 3 menos 2x menor que x menos 6. Então, aqui repete o menos 2x, que já está no lugar correto. O x que estava depois da desigualdade positivo, vem para antes da desigualdade, tá certo? Negativo. Então, aqui, ó, repete o menos 6 e o 3 que estava positivo antes da desigualdade, passa para depois da desigualdade negativo. Logo, menos com menos é mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Nesse caso aqui, nós temos oculto o coeficiente 1, tá bom? Então, aqui seria 2 mais 1, 3. Então, repetiu aqui o menos, repete o 3, coloca o 3 e repete a incógnita x. Menor, logo, menos com menos, mais, sinais iguais, soma e repete sinal. 6 mais 3, 9. Multiplica por menos 1, porque o termo que contém a incógnita está negativo. Então, aquilo que está negativo fica positivo. Então, o primeiro membro ficou positivo, o segundo membro também ficou positivo. E o sinal de desigualdade ele é invertido. Se ele era menor, ele fica maior. Isso toda vez que formos multiplicar a equação por menos 1. Então, aqui, isola o x. O 3 que está multiplicando com x passou a ser divisor de 9. Então, ficou x maior que 9 dividido por 3. Onde 9 dividido por 3 é igual a 3. X será maior que 3. Quando eu digo x maior que 3, 3 não é solução para essa inequação, porque eu estou dizendo que x é maior do que 3, tá certo? Então, quem seriam as possíveis soluções para essa inequação? Seria x igual a 4, x igual a 5, x igual a 6, então seria maior do que 3. Então, temos aí infinitos números que são maiores do que 3. Só não poderia ser 3, tá certo? Porque aqui é maior que 3. Ok? Agora, se fosse maior ou igual, então 3 seria a solução,
tá certo? Porque eu estou dizendo maior ou igual, mas aqui é maior. Então, 3 não é solução, a solução seriam apenas os valores que fossem maiores do que 3, tá bom? Coloquei aqui mais exemplos. Nós temos aqui, ó, 3x menos 4 maior que 0, organizando 3x maior que, no caso, ficaria 0 mais 4, o 4 está negativo, passa para o segundo lado positivo, porque não contém a incógnita x, então, nesse caso, ficaria 0 mais 4, 4, isola o x, x será maior do que 4, o 3 está multiplicando, passa dividindo, nesse caso, fica na forma de fração, porque não dá para fazer uma divisão exata, nem dá para simplificar, tá bom? Porque, nesse caso, quando nós resolvemos tanto a equação quanto a inequação, então, no resultado final, quando o numerador não é múltiplo do denominador, então vocês precisam verificar se dá para simplificar. Se der para simplificar, ótimo. Se não der, permanece aí da forma que vocês encontraram, tá certo? Nesse outro exemplo, nós temos aqui menos x mais 4 maior ou igual a 0. Então, ficaria menos x maior ou igual a 0 menos 4. O 4 passaria para o segundo lado com a operação inversa. 0 menos 4, menos 4. Multiplica por menos 1. O primeiro termo que está negativo fica positivo. O segundo termo que está negativo também fica positivo. E o sinal de desigualdade aqui, ó, será modificado, o seu sentido. É maior ou igual, ficará menor ou igual. Então, x é menor ou igual a 4, tá certo? Então, nesse caso, 4 é solução, porque é menor ou igual a 4. Então, nós temos também uma infinidade de números que serão menores do que 4, tá certo? Então, quem seriam as possíveis soluções nesse caso aqui? Seria 4, 3, 2, 1, tá certo? 0, menos 1, tá certo? Porque aí entrariam os números negativos, tá certo? Agora, se fossem apenas soluções com os números naturais, então iriam apenas até o 0. Tá bom? Então, nesse caso, o 4 entra como solução, porque aqui o sinal de desigualdade é menor ou igual. Se fosse menor, então x menor que 4, então 4 não seria solução. Seria apenas os valores menores do que 4, tá bom? E aqui mais outro exemplo, tá certo? Grandinho, para vocês entenderem melhor. Vamos ter aqui, ó, 2 menos 4x menos x maior ou igual a x menos x mais 17. Organizando, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui, ó, o 2, menos com menos, mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui, 4 mais 1, que está oculto, 5, ficaria 5x. Eu estou juntando logo os termos semelhantes, que são os termos que contêm a incógnita x, com os termos que contêm a incógnita x. Aí, aqui, maior ou igual, eu posso cancelar aqui x menos x, porque x menos x é 0. Na soma de 2 termos opostos sempre serão iguais a 0. Aí aqui repete o 17 é positivo, não tem necessidade de colocar o seu sinal. Lembrando que o sinal do número ele vem na frente. Então aqui organizando, fica menos 5x maior ou igual a 17. O 2 está positivo, ó. Quando ele não apresenta sinal na frente, ele é positivo. Como não contém a incógnita x, então ele precisa passar para o segundo lado com a operação inversa. Se está positivo, passou negativo. Repete o menos 5x. Para resolver o segundo lado, maior ou igual, 17 menos 2, 15. Então, aqui, teria que multiplicar por menos 1, porque aqui o termo que contém a incógnita x está negativo. Então, nesse caso, o primeiro membro ficará positivo, porque na multiplicação, menos com menos é mais. Então, o primeiro termo ficará positivo. Porém, o segundo termo, que era positivo, ele fica negativo, porque quando eu multiplico por menos 1, os dois membros da inequação modificam os seus sinais. Se está negativo, fica positivo. Se está positivo, fica negativo. Mas eu só multiplico por menos 1 quando o termo que contém a incógnita x está negativo. Quando eu só tenho um único termo no primeiro membro e esse está negativo. Aí precisa ser multiplicado por menos 1. Mas quando multiplica por menos 1, não vai multiplicar apenas o primeiro membro. Vai multiplicar também o segundo membro. Tá certo? Então, se o segundo membro tiver positivo, então quando multiplica por menos 1, ele ficará negativo. Se ele tivesse negativo, quando multiplica por menos 1, ele fica positivo. Tá certo? Lembrando que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Como 1 está negativo, então só fazemos modificar os seus sinais, tá certo? Então, aqui, ó, como multiplicou por menos 1, então o sinal que era desigualdade, que era maior ou igual, ficou o quê? Menor ou igual. Então, nesse caso, vocês teriam que isolar o x. X seria menor ou igual a menos 15.
dividido por 5. Então, menos 15 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando com x, passaria a ser divisor de 15. Então, menos 15 dividido por 5 será igual a menos 3, porque 15 dividido por 5, 3 menos do 15 com o mais que ficará do 5, na divisão, fica negativo. Então, x será menor ou igual a menos 3, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Agora vocês irão fazer as atividades que se encontram aí no livro de vocês, tá certo? No livro volume 4, entre as páginas 79 e 86, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu estarei de volta para fazer as correções dessas atividades, certo? Então, façam aí de forma bem organizada. Lembre-se que as questões que não dão para fazer no livro de vocês deverão registrar no caderno, colocando a data de hoje, colocando aí o número da página, o número da questão, de forma bem organizada, certo? Então, um beijo para todos vocês e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!